Olá, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula ao sol passando de física com vocês. E nós vamos para a nossa aula o quê? De recuperação. Por você que porventura não tenha conseguido aí a média, né? Fazendo a avaliação parcial, nós estamos aqui justamente para ajudar você a recuperar, tá? Então, na nossa aula aí de número 24, nós vamos fazer uma revisão para a recuperação da nossa unidade 2, que vem trazer o quê? Sobre magnetismo, tá certo? Campo magnético, força magnética e força eletromotriz, tá? Então, nós vamos começar a nossa revisão pela aula, pessoal, de número 13, que nós falamos de fenômenos magnéticos, propriedade de ímã e também sobre campo magnético, certo? Nós vimos que os fenômenos magnéticos, eles surgem justamente por causa de materiais que têm propriedades magnéticas, tá certo? Como ímã e outros materiais na natureza que têm propriedade magnética, certo? Nós vimos também que os ímãs eles podem ser artificiais, né, pessoal, que são materiais que adquirem propriedades magnéticas, tá? Nós vimos o quê? Algumas propriedades. Bom, nós vimos que todo ímã ele é um dipolo magnético, ou seja, ele possui dois polos magnéticos, norte e sul, ok? Nós vimos também uma outra propriedade, é a questão da interação magnética, que é dada pela atração e pela repulsão, e isso aqui está relacionado justamente aos polos. Então, quando você aproxima dois polos, pessoal, iguais, eu tenho o quê? Repulsão magnética. Quando você aproxima polos diferentes, eu tenho o quê? Atração magnética, tá certo? Então, aqui, ó, só para mostrar, repulsão, certo? E, que é o afastamento, né? E a atração magnética, tá certo? Ok? Isso justamente é interação de campo magnético, tá, pessoal? E nós vimos também que quando a gente faz uma visualização mais didática para saber como essas linhas de campo elas se comportam, nós vimos o que, pessoal? Que por convenção elas saem do polo norte e vão o quê? Ó, saem do norte e entram aqui pelo polo sul, tá certo? Ó, aqui, ó, sai aqui, ó, que bonitinho, ó, sai aqui e entra aqui, tá certo? Belezinha? Mas vamos fazer uma questãozinha na hora de recuperar. E a nossa questão 1, vou ler com vocês, ela fala o seguinte: um ímã em forma de barra com seus polos norte e sul é colocado sob uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro. São pequenas partículazinhas de ferro, tá certo, pessoal? Fazendo com que ela se alinhe segundo o seu campo magnético, tá? Se 4 pequenas bússolas 1, 2, 3 e 4 forem colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã, ok? Pessoal, desconsiderando o campo magnético terrestre e considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético, tá certo? Associado ao ponto em que ela foi colocada, assinale a alternativa que indica a correta e, respectivamente, as configurações das agulhas das bússolas 1, 2, 3 e 4, tá certo? Eu vou com vocês para a lousa, para a figura, pessoal, ficar mais ampla. Vamos lá para a lousa? Então aqui, jovens, olha só. As agulhas aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Ou a resposta já saiu. Oh, que coisa, né? Peraí, deixa eu ver se eu tiro ela daqui. Saiu. Pessoal, então olha assim, ó. Tá aqui a figura, tá certo? Lembrando, qual é a convenção? Sai do norte. Vou pegar aqui a canetinha, ó. Canetinha. Deixa eu ver uma canetinha. Deixa eu pegar outra cor verde. Sai do norte aqui, ó. E entra onde, jovens? No sul. Então ela faz aqui, ó. Sai do norte, certo? E entra aqui, ó, no polo sul aqui, tá certo? Aqui, ó. Belezinha? Ó. Beleza? Sai do norte
e entra no sul, como mostra melhor, né, gente, essa figura que eu coloquei aqui do lado, tá? As agulhas magnéticas, como foi falado, pessoal, na própria questão já deu a resposta. Falou que as agulhas magnéticas alinham-se na direção das linhas de indução, tá certo? Então as linhas estão aqui, ó. Ó, elas saem do norte e entram no sul, tá certo? Como a gente colocou aqui, ó, dirigindo-se do norte no sentido dessas linhas, como representa essa figura aqui, ok? Como a bússola se alinha na mesma direção, então nesse ponto aqui, olha só como vai ficar a bússola na mesma direção. Aqui, pessoal, também a agulhinha vai ficar virada para cá, aqui ela fica virada para cá, aqui ela fica virada para cá, e aqui, olha só, no norte aqui, saindo aqui, ó. Opa, deixa eu só até apagar o meu aqui, ó, peraí, ó. Deixa eu tirar daqui. Pronto, aqui, né? Sai do norte. Pronto, olha só. Ok? Então, eu vou simplesmente procurar uma alternativa que represente as agulhas 1, 2, 3 e 4, tá certo? Então, eu vou ter 1, 2, certo? 3 e 4. E isso está representado o quê? Na letra E de exato. Tá aí, pessoal, olha só. Ok? Bacana essa daí, né? Olha aí, vou circular aqui para vocês, tá? É um tipo de questão que a resposta vem no texto e a gente fazendo essa observação, essa interpretação, e fazendo um lembrete aqui, ó, de um conceito simples, que elas se dirigem do norte para o sul, a gente consegue resolver essa questão, tá? Ó, lá na aula 14 a gente falou de campo magnético. Eu falei para vocês que a interação de força magnética se dá justamente pelo campo, né, pessoal? Que está ali em volta do material, certo? Com propriedade magnética. Isso a gente viu lá na aula 14, tá? Se a gente quiser fazer uma representação, pessoal, lembrando, se a carga lançada paralela ao campo magnético, isso é o quê? Mesmo sentido, tá? O ângulo vai ser aqui, ó, mesma direção, né? No mesmo sentido, vai ser aqui é 0. Na mesma direção, 180. Então, tá aqui, ó. Nesse caso, a força magnética aqui, lembrando que esse seno aqui, ó, é 0, a força magnética é nula, tá certo? Ok? Nesse caso aqui, ó, se a carga tá em repouso, ou seja, velocidade 0, é a mesma coisa aqui, ó. Zerou aqui, zerou a força, tá? Ó, aqui os ângulos pra gente ver. Mesma direção e mesmo sentido. Aqui, mesma direção, sentido oposto. 0, 180. O ângulo aqui vai zerar. Olha só, tá aqui, ó. O ângulo aqui 0. Força magnética o quê? Nula. Aí nós vimos o terceiro caso. Carga com velocidade perpendicular. Ou seja, tá aqui o plano, ó. Aí a gente tem que ver, ou ele vai estar saindo, que é a mesma coisa que saindo do seu caderno em direção ao seu rosto, ou entrando na direção aqui, ó, do seu rosto para o caderno, tá certo? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o xizinho, né, pessoal? O xizinho lembra o quê? Entrando, né? Se fosse a bolinha saindo, não é isso? O que é perpendicular, jovem? Olha só, perpendicular, 90 graus, ok? Nesse caso aqui, eu vou estar em movimento circular e a força magnética aqui, ó, é o QVB e aqui a nossa força centrípeta, tá? Que fica sujeito também. Logo, se eu quiser calcular o raio, por exemplo, ó, eu vou usar aqui, ó, massa, velocidade, carga e campo, tá certo? E aqui, ó, lembrando, se eu quiser calcular o campo, eu preciso da força, eu preciso da carga e eu preciso também da velocidade, tá certo? Para eu conseguir calcular esse campo aí, tá, pessoal? Belezinha? A unidade, lembrando, a unidade do campo magnético é Tesla, beleza? Tesla, tá, pessoal? Vamos fazer um exercício para ficar melhor também de aplicar isso daí, tá? Bom, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, essa é a aplicação direta. Se a minha carga é 4 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, a velocidade é 6 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, ok? E o valor do campo é 160 Tesla, que campo grande, né, gente? Qual a intensidade dessa força magnética? Aqui, eu quero força magnética. Cuidado para ir jogando logo aqui
e calcular o campo. Gente, o campo ele já está sendo dado, tá? O campo está aqui, ó. Eu quero força. Então aqui, ó, só para a gente lembrar, multiplique x, olha aí, ó, x. Logo, a força magnética é o quê? O QVB. QVB, carga, velocidade, campo, eu consigo calcular essa força magnética aí, ó, QVB, tá? Vamos substituir? Aqui está em Coulomb, aqui está em metros por segundo e aqui está em Tesla. Perfeito, é só substituir aí a galera e sair multiplicando, né? Então eu vou ter, deixa eu só apagar aqui, pronto, canetinha, eu vou ter 160 vezes 4, vezes 6, não é isso? Aqui, eu vou conservar a base e vou, na multiplicação, somar os expoentes. Só que cuidado, eu tenho menos 9 mais 6, mais com menos é menos. Então fica menos 3, né, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, 3.840 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Newton, a força magnética é em Newton, tá, pessoal? Qualquer força, jovens, é dada em Newton, belezinha? Lembrando que a nossa força é dada em Newton, qual é a outra possível alternativa que poderia vir? Eu poderia pegar esse 10 a menos 3 aqui, se para ganhar o negativo eu ando para a direita, para perder ou desganhar, se liga na palavra, gente, para desganhar eu tenho que fazer o quê? Esquerda, 1, 2, 3, tá certo? Então, se tivesse gabarito aqui, alternativas com certeza seria 3,84 newtons, fechou? A gente também viu força magnética, né, gente? A força magnética, como eu falei para vocês, ela é a interação entre os campos magnéticos, tá, pessoal? Então, eu tenho a interação, ok? Que interação pode ser? A interação pode ser da carga em movimento no campo magnético, tá certo? A interação pode ser o quê? A corrente percorrendo um fio, belezinha? Movimento da carga no campo, tudo isso é interação. Se a interação, jovens, gera o que? Força. Como nós vimos, quando a velocidade da minha partícula é paralelo ao meu campo, ela pode estar na mesma direção e no mesmo sentido, formando um ângulozinho de zero, ou na mesma direção e sentido oposto, formando um ângulo de 180, tá certo? Toda vez que forma angulação, tá? Nós temos que lembrar que para calcular essa força aí, eu vou usar o QVB seno de θ. Sendo, né, gente? Brincadeira. Sendo que o seno de 0 ou 180 é 0, né? Então aqui, ó, nesse caso, força magnética nula. Fechou? Belezinha? Se eu quiser calcular o campo, lembrando, tá? Olha só. Força magnética, carga e velocidade, tá? Quando eu tenho aqui, pessoal, aqui eu tinha colocado o segundo caso, gente, é repouso, tá? No repouso é a mesma coisa, né, gente? Quando essa velocidade é zero aqui. No terceiro caso, quando é oblíquo, lembrando, o que é oblíquo? Oblíquo, gente, é quando ela não é nem perpendicular, que seria perpendicular aqui, ó, né? Nem quando é perpendicular, que é 90, que nesse caso seria só o QVB, e nem quando é zero nem 180, ou seja, é um ângulo diferente. Qual é a diferença, pessoal? É que quando é perpendicular, o movimento é circular. Quando é oblíquo, o movimento, ele parece um movimento de hélice, né? Chamado helicoidal, tá certo? Então, nesse caso aqui, o seno não é zero, tá? Também não é 1, ele é um valor diferente. Olha só pra gente ver aqui, olha aí, ó, o tipo do movimento, ó. Hélice cilíndrica, tá certo? E aqui só pra gente determinar a regra do empurrão, né? Eu consigo ver onde é que está esse carinha aí, ok? Pessoal, isso é carga elétrica e campo. Quando eu falo de fio, o fio, lembrando, gente, o fio passou uma corrente nesse fio, gera-se um campo magnético em torno desse fio, tá certo? Gerando-se um campo magnético em torno desse fio, eu tenho uma força que é perpendicular à corrente, tá certo? Ok? Por que vai ter força, professora?
Porque se passou corrente, gente, gera campo magnético. E esse campo magnético tem interação. E nesse caso, como é um fio, eu preciso do bio, certo? Quem é o bio? Campo, corrente e comprimento deste condutor, tá certo? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu não vou precisar desse seno aqui, ó. Vou até para mostrar a diferença para vocês, ó. Belezinha? Não precisei aqui, nesse caso. Pronto. Aí eu tenho o bio. Vamos fazer uma questãozinha para recuperar, tá? Na questão, a gente fala o seguinte. Um próton é lançado o quê? Com velocidade V em relação a um campo, nesses casos aqui, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, ó. Tá aqui, ó. A velocidade e o campo tem uma direção aqui, né? Que dá para ver que é 90 graus. Aqui, ó, eu tenho velocidade e campo, tá na mesma direção. E sentido também. Que ângulo é esse? 0. Então, tá aqui 90 graus. E aqui eu também tenho um campo e a carga formando 90 graus, né? Então, aqui eu tenho um campo entrando, né, gente? Aqui, ó, na verdade, eu tenho um campo entrando aqui, né? Se a gente for ver, ó, o campo tá entrando. Então, ele também tá 90 grauzinho aqui, tá certo? Vamos ver aqui, então, ó. A força magnética é respectivamente mais bem representada pelo quê, jovens? Olha só. Então, vamos ver. Aqui... O que eu vou fazer? Ó, posiciona a mão do mesmo jeito que está na figura. O legal, né, aqui o positivo vai ser força magnética. O campo vai ser o seu dedo indicador e o dedão aqui a velocidade. Então, pessoal, é só você seguir o que está no desenho. Se tu pega a velocidade, tua mão vai ter que ficar virada para cima, tá certo? Se a tua mão tá virada para cima, tá? O que vai acontecer? Ó, a tua mão tá para cima... O teu campo magnético tá para lá, então, gente, vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê? Que ele tá entrando aqui, tá certo? Então, aqui, o que vai acontecer? Ele vai estar o quê aqui, ó? Olha só. E aqui, pessoal, no segundo caso, a tua força, ela vai dar para ver aqui pela setinha, você vai ter que virar a sua mão, como o campo tá entrando aqui, a sua mão para baixo. Então, eu vou ter isso daqui. E no terceiro caso é o oposto do primeiro. Então, se aqui tá de um jeito, o terceiro vai estar oposto. E é por isso que a gente fica com a letra E. Fechadinho? Depois façam com calma, tá, gente? Essa direção aqui só para vocês terem certeza, belezinha? Ó, na aula 16, a gente falou de força eletromotriz, tá? Lembrando, o que vem a ser a força eletromotriz? Eu tenho um campo magnético, certo? Esse campo magnético, ele vai induzir a passagem de corrente no material condutor e corrente induzida gera o quê? Produção de campo magnético induzido, tá certo? Ou seja, se gera o quê? Uma indução de corrente, eu tenho uma força eletromotriz produzida no material, tá? Ou, por exemplo, se eu tenho quais são as formas de fazer isso? Se eu pego um condutor e movimento ele no campo magnético, tem que ter variação, né, gente? Movimentei no campo magnético, vai ficar sujeito a uma força, vai surgir uma corrente elétrica induzida, como eu falei para vocês, tá? Lembrando, a corrente elétrica induzida, ela só surge quando há variação ou da velocidade do condutor em relação ao campo, ou variação do campo em relação ao condutor, né? Afastamento, aproximação ou variação disso daqui, tá certo? Eu vou induzir uma corrente, ok? E vai ter um campo induzido por causa da corrente que vai interagir com o campo que está induzindo a corrente. Eu vou ter força, tá certo? E eu vou ter, nesse caso, essa força é força eletromotriz, tá, gente? É uma força induzida, porque a corrente também foi induzida, tá certo? Belezinha? Ó, e como é que eu faço o cálculo aqui? Velocidade, distância e campo. Ó, aqui tem uma questãozinha para a gente fazer uma aplicação rápida disso daí para vocês verem, tá? Ó, quando uma barra metálica se desloca no campo magnético, sabe que seus elétrons se movem das extremidades, provocando entre elas a polarização elétrica. Variação de campo. Desse modo, é criado um campo elétrico constante no interior do metal, gerando uma diferença de potencial entre as extremidades da barra.
Isso é o que, pessoal? Corrente induzida, tá certo? Considere uma barra metálica descarregada de 2 metros de comprimento que se desloca com velocidade de, eita, rapidinha, né? 342 km por hora, num plano horizontal. Vamos ver a figura aqui, ó, pronto, melhorou, né, gente? Eu tenho aqui umas linhas de campo entrando, né? Ok? E a barra tá se deslocando, tá, gente? Sendo criada uma diferença de potencial, tá aqui, ó, o valor, entre as extremidades da barra. Eu quero saber, gente, o vetor do componente vertical do campo de indução. Eu quero o campo magnético de indução, tá? Ok? Nesse caso aqui, eu estou procurando, olha só, vamos lá, eu quero achar esse campo, tá aqui o campo. Lembrando, pessoal, se tem um condutor se deslocando dentro de um campo, você pode usar a fórmula da força eletromotriz induzida, que o campo está aqui. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o potencial que é criado, que é justamente a força eletromotriz que foi dada no exercício. Eu vou pegar a velocidade. Professora, que velocidade é essa? Essa velocidade é 342 km por hora, dividido, jovens, para 3,6. Não esqueçam de colocar isso em metros por segundo. Ó, o comprimento da barra em metros aqui, ó. Beleza? Então, tá aqui, vamos calcular. Multiplica pelo comprimento da barra aqui, beleza? Bom, quanto é que vai dar isso daí? Esse carinha, ele tá multiplicando, ele passou dividindo aqui, ó. Divide, ok? Conserva o valor, tá aí. Eu vou ter 4,2, que letra é? Letra D, 4,2 vezes 10 elevado a menos 5. Belezinha, pessoal? Ok? Bom, vem aqui comigo, olha só. Essa foi a nossa revisão, tá? Espero que vocês tenham aí uma excelente recuperação e a gente vai fechando, né, pessoal, o nosso módulo de física. Fechado? Tchau, tchau!